Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos trazer a carteira do canal. Passou um pouco do final do mês, né? Mas vamos falar da carteira de fevereiro, os aportes que foram feitos no mês de fevereiro. A gente teve outros vídeos, outros assuntos, né? Para publicar, né? E por isso o vídeo saiu um pouco depois aí do final do mês. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Aqui temos então o resultado, né, em termos de rendimentos no último mês da carteira, né? A gente vinha com 2,76, né, praticamente zerado ali nosso caixa desde o último aporte. Fundos de papel, um rendimento de R$ 68, de logística 102, renda urbana R$ 20, fazendas, né, R$ 75, shoppings 91, Fiagro 130, Infra R$ 29 e tivemos aí, né, rendimento de ação e também a BDR, né, que apresentou um rendimento ali, BDR da Verizon, que a gente investiu há um tempo atrás, né. Com isso a gente tinha aí pouco mais de R$ 5.600 para aplicar aí ao longo do mês. Vamos então seguindo na nossa estratégia de selecionar dois setores para fazer os aportes mensais, né? O primeiro dele foram ações, né? A gente definiu ações de bancos para serem aportados, né? De maneira geral, os bancos têm, principalmente aí nesse momento de taxa de juros mais alto, né? Têm performado muito bem. A gente vê os resultados ali, aumento do lucro significativo de diversos bancos, né? Então, entendemos ali por ser um setor resiliente e tem alguns bancos pagando bons dividendos, né? É um setor que valeria a pena ser olhado nesse momento. E outro, né? A gente já vinha fazendo aporte no mês anterior, o setor de shoppings, né? Aparentemente estão num patamar aí de desconto razoável, né? Pagando aí bons dividend yield. Então, é um setor também que decidimos olhar para fazer os aportes mensais da carteira. Vamos começar então falando dos bancos, né? Foram escolhidos aqui os 5 principais bancos do país. Por opção, né? Não optei por trazer os bancos menores, essas fintechs, né? A gente se concentra sempre nos maiores, por, um, por uma questão até de segurança, né? Serem mais consolidados, né? Então trouxemos a Itaú e a Itaúsa, né, uma forma indireta ali de investir em Itaú, né, tem dado aí um bom dividend yield. O Banco do Brasil, BTG Pactual, Bradesco e Santander são os principais bancos do país, né, os maiores em valor de mercado hoje, né. Então a gente trouxe as informações desses 5 para fazer uma comparação entre eles e optar por um deles como os ativos. A BTG Pactual ele está com uma relação preço-lucro um pouco mais alta ali, né? Ele aparentemente está bastante valorizado, né? A gente consegue perceber isso também no valor por EBIT também, lucro operacional. Então ele é uma opção ali que parece que está num patamar de preço um pouco mais alto. A Bradesco e Santander, né, se a gente olha o histórico de 5 anos, né, enquanto tivemos aí outros bancos, né, com o crescimento de lucro ao longo do tempo, né, eles tiveram uma diminuição do lucro nos últimos 5 anos. Então, entre investir em ativos que estão com melhor rendimento, né, nos últimos anos e investir nesses bancos que apresentaram queda nos seus lucros, né, optamos, lógico, a buscar ativos ali que tenham tido bons resultados. E aí a gente tem o Itaú, né, duas formas de investir em Itaú, sendo que Itaúsa, né, 90% da Itaúsa é Itaú, né, então, de certa forma, consideramos aí uma forma indireta de investir, e o Banco do Brasil. Olhando em termos de dividend yield, Itaúsa ela ainda consegue ter um dividend yield melhor do que o Itaú, né? E com isso aí, né, a gente entende que é uma opção mais interessante. Banco do Brasil, apesar de ele aparecer mais descontado, né, a gente olha preço-lucro, valor da empresa e
pelo lucro operacional, né, numa faixa menor do que o Itaú e a Itaúsa, né, o fato dele ser estatal, né, pesa um pouco contra, o fato de estar pagando um dividend yield mais baixo também pesa contra, né. Em termos de ROI, o Itaú ele tem também um ROI um pouco acima do Banco do Brasil, né, a margem líquida também, então assim, na comparação direta entre Itaú e Banco do Brasil, entendo que Itaú, nesse momento, ele está numa melhor situação. E a Itaúsa, por ser uma forma de investir com um desconto em cima das ações da Itaú, acabou sendo nossa opção de investimento nesse mês. Vamos então trazer alguns dados, né? Então, a Itaúsa não tinha no seu site a publicação ainda do resultado do quarto trimestre, né? Trouxe o do terceiro trimestre só para ter uma ideia, né? Nos 9 meses de 24 e os 9 meses de 23 teve um crescimento de 19% do resultado. Então, é um crescimento bastante interessante, puxado aí principalmente pelo Itaú, que responde aí por grande parte do resultado da empresa, né? Então, a gente vê ali o peso do Itaú, a 11 bilhões, né, em relação 11.100, né, em relação a 11.700. Então, grande parte, né, é de fato Itaú. Aqui temos o tamanho, né, então a participação no Itaú equivale aí a 131 bilhões de reais, né, de um total de 142 bilhões, ou seja, mais do que 90% do total. E o preço do Itaúsa, né, o valor de mercado seria de 114 bilhões, ou seja, você estaria comprando o Itaú com mais algumas outras coisas, mais barato do que se você comprasse o Itaú direto no mercado. Então tem um desconto de 19,7%, isso que ele apontou. Né? O Itaú, olhando o resultado, né, recorrente do Itaú, né, ele teve um crescimento de 18% em relação a 2023 para 41 bilhões de reais. Então o banco apresentou um excelente resultado que vai refletir em dividendos e resultados para a Itaúsa, né? Aqui a carteira de crédito, né, apresentou aí um crescimento bastante interessante, né? Quase 7%, 6,9% crescimento da carteira de pessoas físicas, 17% para micro, pequenas e médias empresas e 21% em grandes empresas. Então o banco também está expandindo o seu crédito. A receita total de serviços e seguros, né, se a gente comparar ali 23 com 24, a gente tem a receita de serviços 6,5% de crescimento e seguros e previdência 13,8%. Então o banco vai indo muito bem, resultado bastante interessante, fechado ali de 2024. Qualidade do crédito, a gente vê uma queda na inadimplência, esse é um dado positivo também. É um banco que acredito que, pelos resultados que tem apresentado, né, ele tem uma característica de ter uma boa carteira de crédito, então ele acaba sofrendo menos aí com a inadimplência, né, do que outros bancos. Né? O banco também anunciou sua bonificação de ação em 10%, com um custo de R$ 34, né? Então, quem é acionista do Itaú vai receber ali, se você tem 100 ações, vai receber mais 10 ações. E isso daí, lógico, acaba melhorando o resultado para o acionista. Olhando a Itaúsa, né, 11% de dividend yield, relação preço-lucro bastante interessante. A dívida por EBITDA 0,25, então é uma dívida bastante baixa. ROI de 16,2 e crescimento tanto de receita quanto os lucros. Se a gente olhar os dividendos ali da Itaúsa, né, passou aí um tempo num patamar um pouco mais baixo, né, mas a gente olha uma tendência crescente de resultados, né, de pagamentos de dividendos. A gente observa ali que 17, 18, 19, né, ela subiu bastante, depois caiu o payout, e hoje está praticando, né, um patamar aí mais baixo, então a gente entende também que não existe um risco tão grande de ela diminuir o pagamento de dividendos, né, uma vez que o payout está numa faixa bastante confortável. Vamos falar agora então dos fundos de shopping, né? Então escolhemos aqui os maiores fundos de shopping, né, da bolsa também. Escolhemos 5 maiores.
aqui as diversas características dele. Começando ali com a nossa exclusão, o VISC11 e o HSML11, eles estão com um patamar de dívida bastante elevado em relação ao seu patrimônio líquido. Então, por esse motivo, a gente prefere excluir eles, né, como opção de investimento, entendendo que outros fundos ali, né, têm uma situação mais confortável. Aí ficamos com o XPML, o HGBS e o MOL11. O XPML, a gente olha ali um crescimento bastante interessante nos últimos 5 anos no pagamento de dividendos. O HGBS, ele vinha crescendo, né? E agora praticamente estabilizou, né? Ele pagou alguns valores ali, né? Não recorrentes em 23 e 24, né? Mas se olharmos o resultado recorrente está mais ou menos estabilizado. E o mesmo podemos dizer do MAL11. Então, olhando esses três aqui, a gente já tinha o XPML11 na carteira, né? E optamos ali por adquirir mais uma participação nele. Ele tem um dividend yield de 11,4%, né? Também dentro dos três que ficaram para comparação, né? É um patamar um pouco mais alto de dividend yield. Tem excelente liquidez, né? A taxa de administração em patamar razoável, e um grande número de cotistas. Então vamos falar um pouco do XPML11, né? Ele tem aí uma receita, né, no mês de dezembro, que é o último relatório, de 63 milhões de reais. É um fundo de shoppings bastante grande. Tem mais receitas de fundos imobiliários e renda fixa, né, fechando aí em 72 milhões. Então é um patamar bastante elevado de receitas. As despesas também são altas, ele tem aqui despesa financeira de 4,7 milhões, né? Não deixa de ser um valor alto, mas proporcionalmente em relação ao seu tamanho, seu porte, acaba sendo aí um patamar confortável, né? Ele distribuiu 50 milhões, né? E ficou aí com um resultado de 62 no último mês apurado, né? Então, distribuiu aí abaixo do seu resultado. É um dado também interessante. Aqui temos a distribuição nos últimos meses, né? Ele subiu um pouco ali em relação ao que ele pagava um ano atrás, subiu 2 centavos ali, né? Entre 90 para 92. Aí a gente tem as receitas de locação, lucros imobiliários, receitas de fundos, né? E despesas. Então, o fundo ele apresenta aí uma característica bem tranquila no ponto de vista ali de distribuição, né? Ele está distribuindo aí valores na maior parte dos meses abaixo do sua receita de locação, né? Tem um ponto importante que é a expansão do portfólio, então ele está com caixa elevado de 651 milhões, ele tem que fazer um desembolso de 630 ali na frente, né? Então, por aquisição de portfólio. O fundo também fez recentemente uma emissão e captou aí 164 milhões de reais, né? Então, o fundo faz essa gestão ativa ali, né? Ele tem parcelas a pagar de aquisição, ele teve vendas de ativos, né? Um patamar menor, mas teve. E tem agora a captação de recursos ali da sua última emissão. E ele tem também um patamar de dívida elevado, né? Dívida total, a gente olha ali, grande parte indexada ao IPCA, né? Na casa aí, IPCA mais 7,30%, e um CRE aí de 59 milhões indexado a CDI mais 2,75. E aqui a gente tem os desembolsos crescentes até 2033. Mas o fundo, né, dentro do patamar, né, um fundo que recebe ali de receita, né, na casa ali de 70 milhões de reais, né, por mês, ele tem ali, em 2033, ele vai pagar praticamente um mês ali de receita para fazer a amortização desses empréstimos. E nos outros anos, né, antes, esse patamar é mais baixo. O fundo também, né, ele tem sido, a cota dele, né, tem ficado abaixo do seu valor patrimonial, né, a gente olha ali uma queda de valor de cota, esse valor de mercado. Isso daí torna ele também mais atrativo esse momento. Lembrando que a gente está pegando um fundo que está caindo, né, o preço da cota. Evidente que se a gente olhar daqui 2 meses, provavelmente vamos estar no prejuízo, mas olhando no longo prazo, né, a gente pode ter aí um resultado interessante a hora que de repente a gente tiver alguma mudança de cenário de mercado e tal. Então é difícil você pegar o vale, né,
a investir ali no preço mínimo. Então a gente fez essa movimentação no mês, pensando justamente aí em pegar um valor interessante de cota sem se preocupar de termos pegado o mínimo ali. Então, fechando os aportes do mês, Itaúsa foram 344 ações, pouco mais de R$ 3.000, e o XPMOL 27 cotas, R$ 2.583. Essas foram os aportes, né? Com isso a gente usou aí boa parte do dinheiro disponível no mês para fazer esses aportes. E assim a gente tem, né, uma distribuição de ativos, né? A gente tem uma participação aí interessante em fundos imobiliários, né, e fiagros. Temos ações, né, diversos setores, né? Temos uma BDR, fizemos alocação, né? E também fundos imobiliários a gente pode olhar ali, né? Tem 3 fundos de logística, 2 de shopping center, né? Que acabam tendo destaque ali, né? São fundos de tijolos que trazem um resultado interessante para a carteira. Temos fundos de papéis também, né? O KNCR e o RSR, mas uma participação menor. E com isso a gente soma aí R$ 100.000 em aportes nessa carteira, em valores atualizados das pouco mais de R$ 106.000, e a renda mensal ali de R$ 600, né, nesse último mês. Então, é uma renda pontual, né? Lógico, percentualmente não parece muito, mas a gente tem as ações ali que pagam em meses específicos, né? Então, a participação ali de ações, né, acabam pagando em momentos específicos no mês, né? A gente olhar ali a média nos últimos meses, tem uma média interessante ali de pagamento. E aqui é a evolução, né? Temos aí desde novembro, né, recebendo aí patamares mais elevados de dividendos, e a gente vê aqui o crescimento da carteira, né, a evolução, e a gente conseguindo fazer compras de ativos acima dos valores dos aportes que a gente faz. E com isso, né, a gente consegue ter um ganho ali no crescimento da nossa carteira do canal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, né? A gente tem todo mês ali aportes nessa nossa carteira do canal, né? A gente tem o compromisso de todo mês fazer alocação. Acompanhe, né? Temos vários vídeos desde o início dessa carteira. Se você não é inscrito em nosso canal, fique à vontade para se inscrever. Temos análise de diversos ativos. E se você quiser se tornar membro, isso ajuda bastante também a divulgação e a continuidade desse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.